todos, boa noite, pode se sentar. Glórias! Graça e paz seja com os amados. Amém! É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Trago um abraço da Igreja Assembleia de Deus Três Alianças, no qual eu auxilio. Um abraço do pastor Antônio. Glória a Deus. Que beleza. Glória a Deus. Show. Como é bom, né, falar de Deus. Quem aqui está feliz? Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo no frio, nós temos que estar felizes. Glória a Deus. Porque eu tenho uma notícia para dar para vocês. Glória a Deus. Daqui a pouco vocês estão em casa. Eu vou ter que andar 60 quilômetros para estar em casa. Glórias. A hora que você, de moto. Louvado seja o teu santo nome, Eita Senhor. glória! Se não for o fogo do Espírito Aleluias. e esse couro de urso, Aleluias. não tem quem resista, né? Glória a Deus. Quando Deus abençoou a gente com essa moto, ela falou assim: você tem que comprar uma jaqueta para mim. Eu falei: mas só o tamanho da muralha que vai na tua frente. Pra que você quer jaqueta? Você vai sentir calor atrás de mim? Não precisa de jaqueta, não? Aleluias. Aleluia a Deus. 2 Reis, capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluias. 2 Reis, capítulo de número 5. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Glória, aleluias. Verso de número 1, somente por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele, a lepra. Aleluias. O tema dessa mensagem, Deus colocou no meu coração, se chama Feridas Intocáveis. Meu Deus. Existem algumas feridas na nossa vida que são intocáveis. Aleluias. São intocáveis porque nós não queremos que ninguém toque. Sim. São intocáveis porque muitas vezes eu camuflo essa Aleluias. ferida. São intocáveis porque muitas vezes eu escondo essas feridas. Glórias. E nós, quando nos colocamos diante de Deus, não pode ficar nada escondido. Aleluias. Tudo tem que ser colocado diante do Senhor para que haja uma transformação completa na nossa Eu vida. creio. Glória ao teu nome, Senhor. A pergunta que Deus começou a fazer para mim, quando eu comecei a ler, quando o irmão Lucas falou comigo dessa campanha é fácil assumir um erro? É fácil quebrar o orgulho? Aleluia. Não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós. Nunca foi fácil admitir um erro. Nunca foi fácil assumir um erro. Quando nós estamos errados e alguém descobre, isso é prejudicial para o nosso ego. Isso fere a nossa alma. Isso nos fere de uma forma tal que muitas vezes nos causa revolta. Glória a Deus, Pai. Porque descobriram tal coisa a meu respeito. Aleluia. Estava tudo muito bem escondido. Dessa maneira, Jesus. O nosso ego, a nossa alma, o nosso sentimento, ele tem algo ruim. Que quando nós nos convertemos, isso nos prejudica. Aleluia. Ele sempre quer estar por cima de tudo. Por cima das coisas, por cima das pessoas. Eu costumo dizer que muitas pessoas, quando caminham comigo, às vezes falam assim: coitado do pastor Emerson, que é o meu primeiro nome, mas aqui minha família de São Paulo me chama de Ricardo, que é Emerson Ricardo. Coitado dele, coitado nada. Aleluia. Eu fui muito ruim na minha vida. Fiz muitas coisas ruins. Aleluia. Hoje eu tenho um espinho na carne, eu tenho 2 cirurgias na coluna. Eita, Jesus.
E todas as vezes que meu ego começa a inflar demais, Deus vai dar só uma espetadinha para que aquilo murche e eu volte a ficar no meu lugarzinho. Deus nunca permitiu que esse espinho me prejudicasse de levar a palavra dele, de fazer a obra dele. Mas todas as vezes que eu começo a ficar altivo demais, Deus deixa a coisa balançar para falar assim: você não é nada sem mim. Porque, segundo os médicos, era para eu estar numa cadeira de rodas. E Deus, pela sua misericórdia, não permitiu isso. Então, todas as vezes que eu começo a inflar demais, Ele deixa eu de cama 2, 3 dias para mim pensar um pouquinho na vida e refletir um pouco sobre as coisas. Essas coisas que acontecem conosco sempre esteve no meio da humanidade desde o início. Foi assim com Adão. Adão, quando comeu o fruto da árvore, depois que Eva havia comido, Deus chamou ele no jardim. O que aconteceu? Ele se escondeu, porque ele sabia que ele tinha feito de algo de errado. Ele se escondeu e achou que podia esconder o erro de Deus. Mas de Deus ninguém esconde nada. Aleluia. Quando Deus perguntou a Adão o que havia acontecido, ele culpou quem? A mulher. E a mulher, em subsequência, culpou a serpente. Isso nós chamamos de síndrome de Adão, que existe até o dia de hoje. Todas as vezes que nós somos indagados por um erro, nós tendemos a culpar outra pessoa, a transferir aquela culpa para outra pessoa. E pensando em tudo isso, nós vamos refletir sobre a história de Naamã. Aleluia. E ela é interessantíssima e muito rica em detalhes. Mas nós vamos nos ater a alguns detalhes somente. Porque senão nós íamos ficar aqui horas e horas falando desse homem. E não é esse o intuito. O intuito hoje é falar de uma ferida que é intocável. Aleluia. E que ela precisa ser tocada hoje. Aleluia. Ela não precisa ser tocada amanhã. E ela não foi tocada ontem. Ela vai ser tocada hoje. Porque Deus quer transformar a nossa vida hoje. Quando nós lemos a história de Naamã, que vai do versículo 1 ao versículo 19, nós vamos resumir um pouco, não vamos ler todo o texto, senão vai ficar uma leitura muito extensa. Conforme está escrito ali, que nós lemos no versículo 1, Naamã era um homem muito importante. Aleluia. De muito conhecimento na Síria, todo mundo conhecia, porque ele era capitão de um exército. Ele havia vencido muitas batalhas, muitas guerras para o rei. Ou seja, ele era um homem de posição. Aleluia. Um homem top de linha, como se diria na nossa linguagem hoje. E todos nós já tivemos algum dia diante de alguma pessoa que se sente importante. Muitas vezes eles passam por a gente como se nós fôssemos uma barata do lado deles. Se deixar pisa em cima. E assim era esse homem. Aleluia. Todo revestido da sua armadura, com todas as suas vestimentas, pomposo, nariz em pé, peito estufado. E ele passava diante das pessoas e todo mundo admirava. Mas no versículo 1 também diz uma coisa: Naamã foi acometido de uma grande doença de pele, a lepra. A lepra, para quem não conhece, hoje é chamada de hanseníase. E ela não tinha cura naquela época. Ela ia comendo o ser humano vivo até que ele viesse a falecer. Tanto é que na época do Senhor Jesus, eles eram colocados numa caverna e deixados lá até acontecer o que havia de acontecer com aquela pessoa. Quando as tropas da Síria invadiu Israel, eles levaram consigo uma menina para trabalhar para a mulher de Naamã. E essa menina, vendo essa doença do seu senhor, ela comentou com a mulher que se ele estivesse em Samaria, ele seria curado, porque lá em Samaria existia um profeta que poderia resolver o problema dele.
E Naamã procurou seu rei, foi falar com o rei, Olha aí, ó. e recebeu a carta. Deus santo, aleluia. O rei de prontidão já separou ciclos de ouro, ciclos de prata, vestimentas para mandar para o rei de Israel como um agrado, né, para que as portas fossem abertas para esse comandante. Aleluia. E o rei, todo medroso, que não tinha vida com Deus, achou que era uma afronta desse rei da Síria e que queria mais provocá-lo para que houvesse um pretexto para começar uma nova guerra. E rasgou suas vestes e fez aquele piti todo que nós já conhecemos, no versículo 7. Eliseu ficou sabendo, e sendo um homem de Deus, perguntou para o rei: por que você rasgou suas vestes? Deixe ele vir até mim, e ele vai saber que aqui existe profeta de Deus. Aleluia. No versículo 8 diz isso. Glória a Jesus. Nesse ponto nós vemos que é nítida a diferença de quem conhece a Deus e de quem não conhece a Deus. Aleluias! Fazendo só uma pausa aqui. Meu irmão, você não errou em nada. Você só acertou. O grande problema seu é que você tem acertado. Por isso que Satanás tem se enfurecido contra você. Por isso que Satanás tem te afrontado, tem feito tantas coisas para te colocar no coração para desistir. Você só acertou na sua caminhada cristã. Então continue acertando. Porque enquanto você estiver levando pedrada, é porque você está dando fruto. Amém? E esse rei não tinha fé suficiente. Então Naamã foi ao encontro desse Eliseu. E quando chegou à porta do profeta, Eliseu mandou um moço, um mensageiro, um ajudante, que falou para ele ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes para que ele fosse curado dessa enfermidade. Naamã ficou inconformado, porque como pode aquele profetazinho não se atrever a vir até mim e falar comigo frente a frente? Porque como ele não pode atender um capitão do exército, um comandante, um homem importante como eu? Isso seria inadmissível para Naamã. Ele já tinha criado na cabeça dele, creio eu, uma cena de Hollywood. Ele chegando, as trompetas tocando, o rei recebendo ele, o profeta vindo, invocando o nome do Senhor, aquela luz do céu descendo sobre ele e fazendo aquela algazarra toda, e ele sendo curado, e ele voltando da mesma maneira que chegou, pomposo e importante, com as suas vestimentas. Eliseu não se importava com quem Naamã era. Foi o que um dia eu disse para uma pessoa: Deus, quando eu me converti, eu tive uma visão de Jesus Cristo, e no meu coração eu creio que é Jesus. Eu vi um homem que me convidou a caminhar com ele, e ele me transformaria num grande homem. E aí a pessoa, ouvindo esse meu testemunho, falou: mas que grande homem você é? Eu falei: hoje eu sou pastor. Se o presidente da república se converter e sentar naquela cadeira, ele é ovelha, ele não é presidente. Eu sou pastor dele. Aleluias! Então eu sou um grande homem. Diante de Deus, o meu cargo é um cargo muito honrado. Ele me transformou num grande homem. Glória a Deus, aleluia! As pessoas acham que porque tem cargo, tem fama, vão chegar na igreja e serem paparicadas pelos pastores, pelos servos de Deus. Elas acham que vão chegar na igreja e vai ter um tapete vermelho estendido para elas, porque elas não podem ser tratadas como as demais pessoas. E aqui no reino de Deus todo mundo é tratado da mesma forma. Não existe maior, não existe melhor, menor, não existe melhor, não existe pior. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é servo de Deus, todo mundo é pecador.
Esses dias eu falei lá na igreja, sabe a minha diferença? A diferença minha para uma pessoa que está no crime, para uma pessoa que está se prostituindo, para uma pessoa que está adulterando? Nenhuma. A única diferença é que eu busquei ajuda em Deus. Aleluia. Eu reconheci o meu erro e estou querendo ser tratado por esse Deus. Glória. Porque nós somos todos pecadores. Eu não posso olhar para uma pessoa do mundo e falar assim: eu sou melhor do que você, eu vou para o céu e você vai para o inferno. Não, só quem vai para o céu e quem vai para o inferno, quem sabe é Deus. Aleluia. Então eu não posso me achar alguma coisa na vida, porque eu vou me igualar na mão. Aleluia, Jesus. E eu vou me igualar a todas as pessoas que têm o ego estufado, Deus são Santo, aleluia. altivas, são soberbas. Deus Quantas Santo. pessoas saem da igreja porque querem ser tratadas de uma forma e não são tratadas daquela forma? Porque Deus tem que tratar as pessoas para que elas sejam transformadas. Aleluia. Jesus. E tem muitas pessoas que deixam os caminhos do Senhor porque não querem que toquemos nas feridas delas. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. E essas feridas que nos fazem nos afastar de Deus têm que ser tocadas e curadas. Aleluia. Porque senão nós não conseguimos ficar nos caminhos do Senhor. Volte e meia, eu vou para o mundo e volto para a igreja. Eu vou para o mundo e volto para a igreja. Porque existem feridas que não foram tocadas e saradas. Glória. Eu fui enfermeiro. E para tratar uma ferida crônica dói demais. As pessoas choram, as pessoas gemem, as pessoas gritam. Porque aquilo era para ser curado lá atrás e ele foi protelando, e aquilo virou uma coisa crônica e agora precisa ir lá na carne. Aquilo precisa ser sangrado. Você precisa debridar, tirar a parte podre, até que aquilo Aleluia, sangre novamente, para que a célula comece a agir e aquilo comece o processo de cicatrização de novo. Glória a Deus. E isso dói na nossa carne. Se dói na nossa carne, imagina na nossa alma, para curar essa ferida que está lá dentro. Glória, aleluia. Naamã tinha essas coisas. Naamã não era só chegar lá todo pomposo e achar que ia descer uma luz do céu e aquelas feridas não iam ser expostas para que todos vissem. A nossa vida não pode ser camuflada Glória a para as Deus. pessoas. As pessoas têm que olhar para mim e ver a minha vida. Eu não escondo minha vida de ninguém. Aleluia. A minha vida, ela é isso aqui. Do jeito que eu sou aqui, assim eu sou dentro da minha casa. Glória, glória, aleluia. Eu sou chato aqui, chato lá na minha casa. Não é, minha? Olha lá, está ali a testemunha viva e eficaz do meu lado. Aleluia. Aleluia. Deus Santo, aleluia. Naamã não precisava ser curado somente da lepra. Ele tinha uma ferida muito maior, muito mais difícil de ser curada. Essa ferida se chamava orgulho. Glória, O aleluia. orgulho estava entranhado na alma de Naamã. Se a gente voltar para o jardim do Éden, por que Adão não reconheceu o erro dele? Por causa do orgulho. Por que a Eva não reconheceu o erro dela? Por causa do orgulho. O orgulho é a raiz do pecado. É ele que nos leva para longe de Deus. O orgulho, ele nos permite sim sermos independentes. E isso sempre nos leva para um lugar só. Quem é orgulhoso tem um caminho só para chegar. Uma vida fracassada. Uma vida sem nada. Uma vida infeliz. Eu fui muito orgulhoso no meu passado. E Deus massacrou para que eu perdesse o seu orgulho. Aleluia. Provérbios capítulo 16, verso 18 diz o quê? Que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Aleluia. A pessoa que é altiva demais, a pessoa que é soberba demais, você pode ficar olhando ela. Logo, logo ela vai ruir. Aleluia. Logo, logo ela vai cair. Por que
Não é mais fácil nós aceitarmos a vontade de Deus em várias situações. Mas por causa do nosso orgulho, nós não aceitamos. Satanás foi expulso do céu por causa do orgulho dele. E foi ele que motivou toda a rebelião lá em cima. Aleluia. É necessário que nós que nos dizemos cristãos, não sei se vocês sabem o que significa cristão. Cristão deriva de uma palavra em latim que significa pequeno Cristo. Aleluia. Eu sou um pequeno Cristo. Eu sou uma figura de Cristo. Se eu sou uma figura de Cristo, eu sempre tenho que pensar da seguinte forma: o que Cristo faria no meu Aleluia, lugar? Jesus. Glória a Deus. Como Cristo agiria? Aleluia, Jesus. Então é necessário que o cristão aprenda de verdade a adorar a Deus em espírito e em verdade. E aceitar o que esse Deus faz com sua vida. O grande problema é que a gente fala tanto que ama a Deus de todo o nosso coração, mas a gente quer que Deus faça aquilo que me agrada, não aquilo que Ele quer fazer. Quando a gente volta para Naamã, após o orgulho de Naamã ter sido ferido, o que ele fez? Naamã tentou se justificar. E foi a mesma atitude que Adão teve quando culpou Eva. Naamã questionou se os rios de Damasco não eram melhor do que os rios de Israel. O que tinha a ver um rio com o profeta não ter recebido ele? O que tinha a ver o rio com as expectativas deles não tivessem sido do jeito que ele achou que seria? O rio aqui não tinha nada a ver com nada. Glória a Jesus. Mas Naamã estava diante de uma situação que necessitava de humildade, de quebra de orgulho. E ele não queria fazer isso. Ele não queria se desfazer de toda aquela pomposidade que ele tinha, de todas aquelas armas. Como pode um homem importante se despir à beira de um rio, tirar toda aquela armadura? Porque se ele foi ver um rei, creio eu que ele colocou a melhor armadura que ele tinha. Se ele tinha alguma medalha, ele pendurou no pescoço também. Colocou sua capa. E ele tinha que tirar tudo aquilo. Ficar nu para um homem tão importante, e ainda mais num rio como o Jordão, que era considerado um rio sujo. Aleluia, Jesus. É como se disser para o evangelista Robson: vai lá no Tietê e mergulha 7 vezes. Meu Deus. Aleluia. Só pela fé. Todas as vezes que o nosso orgulho é ferido, nós nos justificamos. Quando um professor nos corrige na aula, o que a gente faz? Nos justificamos. Quando um pai e uma mãe nos chamam a atenção, o que fazemos? Justificamos. Quando nós quebramos alguma coisa de alguém, ou nós dizemos que já está trincado, ou a gente tenta justificar de alguma forma. Mas nunca o errado sou eu. Aleluia. Quando nós nos separamos do cônjuge nosso, a gente aponta erros imperdoáveis nas pessoas e tentamos nos justificar o porquê que nos separamos. Nós poderíamos ficar aqui um tempão arrumando exemplos de justificativas para encobrir o erro. Quando o mais fácil é eu dizer: o erro está em mim. Eu conheço pessoas que saíram da igreja porque o pastor gritava demais ou o pastor gritava de menos, porque a bateria era muito alta, porque os levitas não sabiam cantar, porque os irmãos não sorriam nem na entrada nem na saída. Quando era muito mais fácil a pessoa falar assim: Deus, o erro está em mim, conserta a minha vida. É verdade. Porque eu vejo o erro de tantas pessoas e não consigo ver o meu. Eu já fui pregar em igrejas que falavam que era muito mais fácil eu ser padre do que ser pastor.
Porque o pastor tem que gritar. E teve vezes que eu já fui mais eloquente e dei uns berros e aí falaram que eu gritava demais. Defeito sempre bom, irmão. Aleluia. Porque essas pessoas não querem que Deus toque em suas feridas. Elas sentam no lugar feridas, amarguradas, com aquela raiz de amargura que já não tem mais aonde grudar, mas ela acha que ela não é o problema. Aleluia, Jesus. O problema é todo mundo que está à volta dela, Glória menos a Deus. ela mesma. Quando no certo seria ela chegar diante de Deus e dizer: Aleluia a Deus. eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Eu sou eu. Me ajuda. Eu quero ser errado. Mas, graças a Deus que Naamã tinha pessoas inteligentes andando com ele. Glória a Deus. Por isso que eu dou valor para uma pessoa que se diz meu amigo, meu irmão. Glória a Deus. Porque um dia eu falei isso para um pastor. Amigo não é aquele que concorda com tudo que você faz. Amigo não é aquele que fala tudo que você quer ouvir. Amigo é aquele que vê você indo na direção de um buraco, ele vai te bater, ele vai te dar porrada, ele vai te dar soco, ele vai te dar pontapé, mas ele não vai deixar você cair no buraco. Aleluia. Ele vai fazer de todas as formas que você desvie daquele buraco, porque ele é seu amigo. Glória a Deus. E esses servos vendo Naamã falou: mas que coisa simples, é só tirar a armadura e ir lá, vai lá, nós já estamos aqui. Nós andamos tanto, vai lá e dá um mergulho lá, não custa o Senhor fazer isso. Aleluia, Jesus. E o homem quebrou o seu orgulho e falou: Aleluia a Deus. Glória a Deus. é mesmo, eu estou aqui, deixa eu. Tu és fiel, Pai. Eu ir lá. Aleluia, Jesus. E ele foi e deu 7 mergulhos. Glória a Deus, Santo. Aleluia. Por que 7 mergulhos? Por que não 1? Será que o poder de Deus, o 7 na Bíblia, ele está ligado à totalidade, Aleluia, Jesus. está ligado à plenitude de Deus. Aleluia. Porque a cura de Naamã tinha que ser completa, tinha que ser Glória total. a Deus. Por isso ele mergulhou 7 vezes, Aleluia, Jesus. para declarar que a cura dele estava sendo total. Glória a Deus, Pai. Não era só na pele, Aleluia. não era só no físico. A cura dele estava sendo na alma, no espírito, no ser dele. Ele estava sendo transformado naquele instante num novo Glória a homem Deus, Santo. diante Aleluia. daquele Deus. Como está dizendo no versículo 14. E Naamã não foi curado só da lepra. Todas as feridas que existiam na alma daquele homem Aleluia, foi Jesus. curado. Tanto é que ele voltou atrás de Eliseu, e aí sim ele conseguiu falar com o profeta e ofereceu tudo que ele tinha levado, e o profeta recusou. E mesmo assim ele se declarou a Eliseu, Aleluia. dizendo que daquele dia em diante ele serviria a Deus, Aleluia, Jesus. que ele pudesse levar um punhado de terra para a terra dele, mas que Deus o perdoasse quando ele tivesse que entrar junto com o seu Senhor no templo para adorar outros deuses, mas que no coração dele só estaria adoração ao nosso Deus. Nós podemos tirar uma lição, algumas lições da história de Naamã. Todas as vezes que nós necessitamos de cura, independente se não conhecemos a Deus ou conhecemos, Deus permitirá que as nossas feridas sejam expostas. Aleluia. Nenhuma ferida diante de Deus pode ser curada se ela não for exposta primeiro. Então não adianta a gente ficar camuflando, tampando, escondendo, porque Deus vai fazer as coisas serem reveladas, para que isso seja curado. Aleluia, Jesus. Se a nossa alma foi ferida, seja hoje, por algo, por alguém, ou se foi ferida no passado, nós temos o dever e devemos confrontar essa situação para que essa ferida comece o seu processo de cura.
Se nós apenas colocarmos um curativo em cima sobre essa ferida, esconder ela, o que vai acontecer? Essa ferida vai ficar ali necrosando, até chegar a um ponto que vai nos matar. Aleluia, Jesus. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Quantos de nós temos feridas intocáveis? Aleluia. Eu devo ter alguma ferida ainda oculta em mim. Como eu falei, eu ainda estou sendo transformado por Deus. Glória a Deus. Transformação não terminou. Aleluia. Esses dias eu dei um exemplo, morreu uma pessoa querida lá na igreja. E eu falei que Deus, para mim, Ele é o carpinteiro. Nós somos a madeira. Aleluia. Cada um de nós, Deus transforma naquilo que lhe convém. Uns Aleluia. vira cadeira, outros vira púlpito, outros vira uma mesa, outros vira outro móvel qualquer. E Deus vai lixando, vai tirando lasca, vai transformando, até que Ele dá uma polida naquilo e fala assim: Glória tá a bom. Deus. Deixa eu levar para minha casa antes que embace de novo. E aí? E leva. Se eu não fui ainda é porque tem muita lasca para tirar. Aleluia. Então, deixa Deus polir essa madeira para Glória a colocar. Deus. O problema é que as pessoas não querem ser lixadas, porque dói. Verdade, meu Deus. Elas não querem que seja trabalhado. Madeira torta tem que dar um trabalho para endireitar, e Deus sabe endireitar madeira torta. Aleluia. Glória a Deus. Então nós não devemos permitir que essas feridas se mantenham em nós. Nós temos a obrigação de identificar essas feridas. Glória ao teu nome, Senhor. Não adianta eu chegar aqui e falar: o irmão Lucas tem tal ferida. Não, eu não sou doutor espiritual dele. Quem tem que identificar as feridas é ele mesmo. Assim como Naamã. Naamã tinha a lepra que era aparente, mas o orgulho dele estava invisível dentro do ser dele. E ele tinha que reconhecer aquele orgulho e quebrar aquele orgulho. Ele tinha que reconhecer que ele era um homem errado, que ele vivia cometendo erros diante de Deus, e ele tinha que consertar todas essas coisas. Sim, meu Deus. Ninguém vai chegar aqui e apontar o dedo para ninguém, porque quando eu aponto um dedo, tem 3 voltados para mim. É dessa maneira, Jesus. Eu tenho que cuidar da minha vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É da minha vida que eu cuido, porque a salvação é individual. Glória a Deus. Por mais que eu ame a Ana, eu não vou levar ela para o céu. Aleluia. Por mais que ela me ame, ela não vai me levar para o céu. Glória a Deus. Nós vamos caminhar. Glória a Deus. Se ela quiser ir para o céu, caminhe junto. Se eu quiser ir para o céu, caminhemos juntos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando nós nos justificamos, como nós dizemos lá atrás, com o passar do tempo, essa justificação ela age como um curativo numa ferida carnal. E a gente começa a se acostumar com essas feridas. Eu não tenho nada. Cansei de atender pessoas que tinham problema circulatório na perna e abria cada ferida. Mas ele andava normalmente como se não tivesse nada, ele já tinha acostumado com aquilo. Até que aquilo apodrecia tanto que ele perdia a perna. Mas ele achava muito mais fácil continuar a vida do que parar e tratar aquilo. Aleluia, Jesus. Do que cuidar de fato daquelas coisas. A gente se acostuma tanto que a gente dá nome para essas feridas. O medo e a falta de fé, que também são feridas, com o passar do tempo eles têm outro nome. Se chama prudência. Aleluia. Eu não tenho medo, não tenho falta de fé, eu sou uma pessoa prudente. O controle, as pessoas querem ter controle total de suas vidas. E elas não querem assumir alguns compromissos. Então elas dizem que elas estão tendo um novo planejamento na vida. E por aí vai, inúmeros são
aqueles que não se envolvem na igreja porque foram feridos na igreja e ao invés de tratar essa ferida, eles escondem aquilo dentro e aquilo fica germinando. E eu duro que se essa ferida ficasse somente na pessoa, mas uma pessoa quando é ferida na igreja, ela faz questão de contaminar as pessoas que estão à volta dela. Se elas não gostam do irmão Lucas, eles vão lá, ó, trocou de blusa. É mentira. Olha o óculos redondinho dele. Meu Deus, como pode um homem ter um óculos redondinho desse? Aleluia. Na glória. E essa ferida de amargura vai contaminando outras pessoas. Por isso que toda ferida tem que ser tratada. Toda ferida tem que ser tratada. E é provável que nós vamos nos deparar e vamos identificar em nós muitas feridas. Aleluia, Jesus. Mas se nós não deixarmos Deus expor essas feridas, nós não conseguiremos, de forma nenhuma, conseguir curá-las. Glória a teu nome, Pai. Assim como Naamã, eu preciso de cura e creio que todos precisam de cura. Glória a Deus. Aleluia. Porque a igreja do Senhor, ela é um grande hospital, onde eu tenho que ser tratado. Aleluia. Só vai ao hospital quem reconhece que é doente. Ninguém vai no hospital tomar chá, fazer um passeio turístico. Todo mundo que vai lá reconhece que tem algo. Aleluia. Todo mundo que vem na igreja é porque sente algo. A necessidade de ter um Deus que trate da vida dele, Meu Deus. Glória a Deus. que cure a vida dele. Jesus. Se vocês me conhecessem fazem 17 anos que eu me converti. Se vocês me conhecessem há 19 anos, vocês não iam querer minha presença aqui. Aleluia, Jesus. De tão bom que eu era. Eu era maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. E eu entrei 7 horas de um jeito na igreja e às 9 eu saí de outro. Aleluia. Até o meu jeito de falar tinha mudado. Glória. Sou correto? Não. Tenho muitos erros. Cometo muitas falhas. Sou pecador como todas as pessoas. Mas eu amo Jesus Cristo de uma forma Aleluia. Glória. poucos amam. Glória a Deus. Glória a teu nome, Senhor. Porque Ele transformou a minha vida. Jesus. Ele me fez ser tudo que eu sou. Ele me transformou e tem me transformado nisso que eu sou. Aleluia. Ele quebrou todo o meu orgulho, toda a minha altivez. Ele curou as minhas feridas. Aquelas que eram intocáveis, que ninguém sabia que Glória a existiam. Deus, Pai. Foi Ele que tocou. Glória a Deus. Então, em mim, Aleluia. às vezes a ferida está dentro da minha família. Meu Deus. Se eu não sentar e não expor aquela ferida na minha família e tratar daquela ferida, às vezes a ferida está com os meus filhos, o meu relacionamento com os meus filhos. Meu Deus. Muitos pais têm uma ferida enorme, mas eles começam a barganhar e camuflar essas feridas. Sim, Jesus. Os filhos e eles são feridos e ao invés dele corrigir os seus filhos, ele prefere encher de presente, porque daí ele camufla todo mundo e vai seguindo a vida. Quantos pais aí, mães e filhos estão com a vida destruída porque nunca conviveram como família? Não sabem nem o que significa a palavra família. Tem filhos que, por causa da ausência do pai, ele acostuma tanto com presente que o dia que o pai não chega no presente, ele acha ruim. Isso é uma ferida. Quantos cônjuges vivem uma vida enferma de casado, no quanto que era só sentar, expor aquela ferida e deixar Deus trabalhar naquela ferida, Aleluia, para que Jesus. tudo fosse consertado, mas o orgulho de cada um Aleluia. impede que haja esse tipo de relacionamento. Glória a Deus. Glória. Não tem como eu admitir o meu erro. O erro sempre é dela.
Ou não tem como ela admitir o erro é sempre meu. Sendo que são dois, então o erro é dos dois. Aleluia. Deixa Deus trabalhar no seu casamento, deixa Deus trabalhar na sua família, deixa Deus trabalhar na sua vida profissional, deixa Deus trabalhar na sua vida espiritual, deixa Deus trabalhar com você como servo na igreja, e você vai ver que as coisas vão começar a se resolver todas gradativamente. E a hora que você abrir os olhos, tudo foi curado na tua vida. Assim como Naamã mergulhou 7 vezes, e a Bíblia diz que a pele dele era igual à pele de um menino, o dia que eu e vocês deixarmos Deus trabalhar na nossa vida e nos curar, num abrir e fechar dos olhos, a nossa vida vai ser transformada pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É santo, Pai, aleluia. Glória a Deus. Não deixemos que essas feridas intocáveis nos façam morrer. Glória. Porque Deus não quer que morramos. Aleluia. Deus quer nos dar vida e vida em abundância. Mas Ele precisa que eu, assim como Naamã. Os servos podiam ir lá mergulhar? Podia, não ia adiantar nada. O irmão Lucas pode orar por mim? Pode orar por mim, mas não vai adiantar nada se eu não quiser. Sou eu. Eu que decido tudo sobre a minha vida. Sou eu que decido se Deus vai entrar na minha vida ou sair da minha vida. Sou eu que decido se vou caminhar com Deus ou não vou caminhar com Deus. Sou eu que decido se eu vou deixar o amor de Deus entrar dentro do meu coração e tirar toda a raiz de amargura que há dentro dele. Aleluia. Mas sou eu. Glória a Deus. E é você. É verdade. E infelizmente, Deus vai respeitar a nossa decisão. Por mais que Ele nos ame, Ele vai respeitar a nossa decisão. Se a sua decisão hoje é deixar Deus tocar essa ferida, eu convido você a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Aleluia. Agora, se a sua decisão não for, não importa se você fecha o olho, se você não fecha o olho, sua vida vai continuar da mesma forma. Glória a Jesus. Santíssimo Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor, crendo que o Senhor é Deus e tem todo o poder para ir além das nossas expectativas, Pai. Deus, em nome de Cristo, eu faço um pedido especial ao Senhor, que toda ferida intocável, Pai, seja exposta nesse momento, que o Senhor há de quebrar todo orgulho, toda altivez, que o Senhor, Pai, há de invadir o nosso coração com o Teu Santo Espírito e realizar uma grande obra em nós e através de nós. Oh Deus, nós queremos ser curados nessa noite pelo Santo Espírito do Senhor, mas nós por nós mesmos não conseguimos, nós precisamos do Senhor na nossa vida, Pai. Por isso nós abrimos e escancaramos a nossa vida, oh Deus, pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida matrimonial, a nossa vida profissional, a nossa vida religiosa, para que o Senhor tenha liberdade, Pai, de observar aonde está essa ferida e expô-la nesse momento, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que dói, nós sabemos que é difícil, nós sabemos que é penoso esta cura, mas nós queremos o trabalhar do Santo Espírito do Senhor na nossa vida, Pai. Por isso, pedimos ao Senhor, continue ao nosso lado, Pai. Oh Deus, nos sustenta, nos fortalece, nos dê fé, Pai. Renova nossas esperanças. Oh Deus, que o Senhor coloque no nosso coração que ainda há solução para o nosso problema, que ainda há solução para esta enfermidade que tem nos assolado. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo os meus irmãos, abençoo quem nos assiste pela rede social. Senhor, eu creio no Teu poder, creio na Tua cura, creio na ação do Santo Espírito do Senhor. Por isso, Pai, faz a Tua obra, em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Graças a Deus. As palmas louvam o Senhor.